Noite de Copa, hoje tem Copa Libertadores. Célio Camilo vem ao vivo, direto da apoteose da bola que rola hoje. Ele fala direto da Arena MRV na abertura dos donos da bola nesta quarta-feira de Copa Libertadores. Alô, Célio Camilo, boa tarde, bem-vindo. Olá, HG, muito obrigado, boa tarde, meu amigo, boa tarde para todo mundo que está no estúdio e também em casa. Eu falo aqui em frente à Arena do Galo, um local, né, do espetáculo de mais tarde. Inclusive, a Arena MRV é uma das principais apostas do treinador Gabriel Milito. O Atlético jogou 4 vezes aqui nessa Libertadores e venceu os 4 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. Os ingressos já foram esgotados, mais de 40 mil vendidos. Ou seja, casa cheia para o jogo de mais tarde. Contra o São Lourenço foram 41 mil torcedores. Já para o jogo de hoje, segundo a equipe, né, do marketing, da equipe do Atlético, é que ultrapasse esse número. Bom, HG, eu estou passando, né, aqui pela arena, antes de entrar ao vivo, já encontrei diversos torcedores. Aqui nesse local onde estou, agora não é possível ver ninguém porque está um sol de rachar mamona, mas em uma parte ali que tem uma sombra, diversos torcedores do Atlético que me disseram que tiraram o dia, ou seja, chegaram aqui cedo e vão ficar por aqui conversando, resenhando até o momento que o portão se abra e assim eles possam entrar. Mas o clima é de muita confiança que o Atlético irá conseguir reverter esse placar. Bom, ontem a equipe do Galo fez o último treinamento, né, para enfrentar o Fluminense. Esteve lá também o presidente do Atlético, conversou com os jogadores e um detalhe é que Saravia, né, que tinha expectativa que talvez pudesse voltar nesse jogo, ele não treinou. Então deve ficar de fora, assim também como Zaratio, Otávio e o atacante Vargas. E aí fica aquela dúvida, né, se o Atlético irá repetir a mesma formação com 3 zagueiros, como foi no jogo de ida, ou então talvez Mariano, lateral direito, que tem passagem inclusive pelo Fluminense, se ele irá ganhar a posição de titular e talvez mudando um pouco a forma do Atlético jogar. Vou deixar isso para vocês debaterem qual a melhor formação. Mas antes, HG, a gente preparou um VT sobre esse grande jogo, sobre esse desafio do Atlético e agora nós vamos assistir. No Maracanã, na semana passada, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 1-0, gol de Lima. Ou seja, hoje em Belo Horizonte, vantagem para o time carioca, que precisa apenas de um empate para avançar. A torcida tricolor passou a semana na expectativa de saber se Thiago Silva ia ou não viajar com o grupo, mas já pode se acalmar. O zagueiro foi relacionado para a partida depois de ter ficado de fora do clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão, por causa de uma contusão no calcanhar. O jogador de 40 anos fez tratamento intensivo nos últimos dias. Para ficar à disposição de Mano Menezes, ele está super focado e animado com a campanha no torneio internacional. Nós fizemos por merecer chegar nesse momento. Então chegar lá dentro é alegria, vontade, coragem. Os caras não podem ter mais vontade que a gente. Isso não existe, velho. A dúvida é se vai começar jogando. Na última atividade, comandada por Mano, no Rio de Janeiro, o time que treinou como titular para enfrentar o Galo tinha Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva ou Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa ou Marcelo. Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. Todo mundo que você pergunta como jogador, em qualquer clube que seja, você fala qual que é o objetivo da sua temporada hoje. Acho que todo mundo vai falar Libertadores. O Galo recebeu o apoio da torcida na véspera da partida na porta do CT. O Atlético precisa de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para se classificar. Em casa, o Clube Mineiro ainda não perdeu no torneio nesta temporada. Tem 100% de aproveitamento. Milito fez mistério em relação à última atividade. Um provável time tem Everson, Bruno Fux ou Mariano, Batalha, Alonso e Scarpa na ala direita. Na ala esquerda, Arana. No meio, Fausto Vera, Alan Franco e Bernat ou Rubens. Lá na frente, Paulinho e Hulk. Peço aqui mais uma vez, reitero e reforço o pedido do apoio deles para que a gente possa fazer aquela sinergia de 2013 nesse jogo de suma importância para a gente que a gente possa juntos
conquistar essa vitória e, consequentemente, uma classificação para as 4 melhores equipes da Copa Libertadores. É noite de Libertadores. Quem será que vai carimbar o passaporte para Buenos Aires para enfrentar o já garantido River Plate? A pergunta que eu deixo aqui, eu vou começar com o Elton Novaes, é exatamente se o Elton pensa como eu penso, de que se competir para um cacete, mas competir muito, mais do que o adversário, passa no tempo normal. Porque isso, pra mim, tem muita influência em jogos decisivos. Mas o que tem influência também é isso aqui. Vai não poder perder tempo. Responda agora ou cale-se para sempre. Eu tô falando porque é o seguinte, eu entendo que há formas e formas de você jogar. Sim. Quando você não tem, e é o caso do Milito, o time inteiramente na mão, encaixadinho, no melhor período do ano da temporada, ele precisa compensar em algumas outras coisas. Sim. Então ontem eu falei e repito aqui, os jogadores, os principais que você tem, precisam responder em jogos como o de hoje, jogos grandes, jogadores grandes precisam responder. E os menores que corram e se matem por eles. Eu ainda acho que talvez o Saravia vá para o jogo. Vou te falar por quê, eu acho, tá? É só achismo. Tem informação não. Você acha que não? Informação? Ah, então é informação. Desculpa, meu achismo não vale de nada. Agora, quando você compete mais do que o adversário, tendo mais qualidade técnica, só que você responde. Teve um jogo, boa tarde para todo mundo, teve um jogo, acho que foi contra o São Paulo, o jogo que ficou 0-0 aqui e o Atlético que se classificou na Copa do Brasil. A gente pegou e fez um exercício aqui dentro do estúdio de tentar achar alguém que não jogou bem naquela partida. E a gente, o time jogou bem. O time foi de uma forma compacta, intensa, de entrega, poderia ter feito gols em cima do São Paulo, o jogo ficou 0-0 por coisas do futebol, o Atlético se classificou dentro da Copa do Brasil. Então eu acho que hoje é o típico jogo que todos têm que se entregar ao máximo. Tem que ser competitivo do 1 ao 11. O 12 eu ia falar da torcida. Não, o 12 é a torcida também. É a torcida. Se for pro estádio para encher o saco, fica em casa. Exatamente. É o jogo pra torcida fazer a diferença. É um jogo que a torcida também tem que jogar junto com a equipe. E o time, do 1 ao 11, precisa sim se entregar e ser competitivo. Você falou de um jogo que o Atlético, sendo competitivo e de entrega, passa no tempo normal. Eu mesmo vendo o jogo, eu estou imaginando um jogo tão difícil, tão duro, tão complexo para o Atlético, que mesmo todos jogando com a extrema intensidade, o jogo vai ser muito complicado. Muito complicado. É um jogo de Copa. Ontem tivemos exemplos disso, né? No caso, especificamente falando de River Plate e Colo-Colo, que é a entrega de um time que às vezes não é melhor, faz muita diferença em uma competição como a Libertadores. E ontem a gente assistiu o Colo-Colo levando um sufoco daqueles para o River Plate no Monumental com 80 mil torcedores. Então o futebol dentro de uma Copa, dentro de uma competição como a Libertadores, hoje é dia de entrega total para passar por cima das adversidades e dificuldades que o Atlético já tem antes mesmo de entrar em campo. Porque você não ter o Saravia hoje, o Saravia é o primor de jogador da lateral, agora parece que o Saravia é o novo Cafu. Não é. Ele está longe de ser isso. Mas para o sistema do Milito, ele tinha encaixadinho, gostoso, né? Sabe aquela encaixada gostosa? É essa. Ele tinha conseguido fazer isso. Então hoje não tem. Aí vai colocar o Fux. Então, gente, se o Fux não está dando conta de acompanhar, faça ele acompanhar na marra. É no grito da torcida, na vontade, para fazer aquela energia que vem da arquibancada. E já aconteceu em outros momentos com o Atlético, entra em campo, porque é jogo duríssimo. Ô, Gagê. Oi, pois não. Boas tardes, muchachos. Eu tinha uma coisa, concordo em 90% com ele. O ponto do Fux, se ele não dá conta de acompanhar, tira. Pensa em outro. Põe quem? Lianco, põe o Mariano, põe o Alan Franco ali, joga com o Fausto Vera. Mas é mexida demais, irmão. Cara, mas vai deixar o jogador que não dá conta? É a minha grande preocupação. Se o cara não dá conta, meu amigo, tira. O lado direito Será que ele não dá conta mesmo? Será que ele não dá conta mesmo? Na ida ele não deu. No time encaixadinho? Na ida eu não achei que ele deu, não. Pra mim, o ponto fraco do Atlético era ele. Contra o São Lourenço. Contra o São Lourenço ele também não deu conta. Ele não deu conta. Será que você, o jogo da ida tá errado? Cara, eu tô perguntando, não tô brigando. O campo mostrou.
E isso eu concordo com o Thiago. O Fux no jogo contra o São Lourenço, apontando o jogo contra o São Lourenço, tá? Porque a gente tá falando de Copa Libertadores e eu vou usar um exemplo desse jogo. Como que o menino chama mesmo? Reale. Acabou com o Fux. Acabou com o Fux. Isso foi visto. Então, esse ponto na ala esquerda ali, do lado direito do Atlético, o lado esquerdo do Fluminense, é a minha maior preocupação. Mas ele foi tão terrível assim pra vocês no jogo da ida? Eu não acho que foi terrível, não. Não, terrível não. Errou muito passe. Não, mas aí a gente tá... Eu tô lembrando muita bola outro nas jogo. costas. Eu não gostei, não. O errar muito passe, eu acho que não é o principal pro Fux ou pra qualquer um que estiver ali. Eu não acho que o Lianco é esse primor em comparação ao Fux, com relação à questão do passe. E do posicionamento Eu ali, acho que o Atlético vai sofrer muito ali. Qual seja a opção? Eu prefiro o Alan Franco. Mas aí a gente mexe em duas, né, Mexe Thiago? em muita coisa, Tio. Eu acho que... O Alan Franco tá muito bem do lado. Eu respeito sua preferência. Quando ele tinha que botar o Scarpa da direita para a esquerda, ele mexia em duas. Eu criticava. Mas era uma outra circunstância, né? Às vezes batia palma. Qual que é o problema? Não é questão de bater palma. Não é questão de bater palma. O Atlético tinha mais... O Atlético tinha mais de um problema nessa circunstância. Hoje o Atlético tem ele criava um outro. Ele criava o que acontece é o seguinte, de hoje. Quando ele mexia demais, a crítica aqui no programa era que mexia demais. Num jogo decisivo como o de hoje, eu entendo que ele tem que ser um pouquinho mais pragmático. Não, tem que ser muito conservador nesse ponto. Um pouquinho não, tem que ser pragmático. Muito, porque o Alan Franco hoje é o melhor jogador do meio campo. Eu não consigo tirar o Alan Franco do meio campo, sendo que ele domina o meio campo, para jogar ele na lateral direita. Eu acho que ia ser cruel com tudo, com o próprio Alan Franco. Com o time, com o Alan Franco, com o torcedor, porque não usou essa forma. Agora, se o Fausto Vera vai sofrer se jogar com o Fausto Vera for pro jogo, Popó, o Fausto Vera tem que jogar melhor do que foi o melhor jogo dele, que foi no final de semana contra o Red Bull Bragantino. Então hoje, foi o que eu falei ontem aqui, vou repetir pra você que não estava aqui ontem. Hoje, o Bernard precisa estrear pelo Galo. Sim. Hoje, o Fausto Vera precisa estrear pelo Galo. E hoje, bem domingo, se for o Fux pela direita, cara, tem que fazer a melhor partida dele. Se vira. Eu acho que você tocou um ponto importante, essa questão da competitividade, da entrega. De fato, inclusive, boa tarde para todo mundo. Eu entendo, sim, que isso tem que existir, Everton, mas para mim, o grande ponto que o Atlético tem de vantagem nessa disputa com o Fluminense para poder se classificar no tempo normal é a qualidade e o poder de decisão que tem os seus jogadores. Eu acho que isso tem que pesar. Eu acho que é nesse momento que isso tem que pesar. O Atlético tem jogadores como Hulk, como Paulinho, como Scarpa, como Arana, enfim, são jogadores que eles têm o poder de decidir jogos. E decidir mesmo. Se o jogo tá preso, se tá pegado, se não tá dando para construir jogada, é a jogada individual que vai fazer efeito. É para isso que esses jogadores estão aí, inclusive. É por isso que a gente elogia tanto o elenco do Atlético. Tem esse potencial. Eu acho que se acontece o que você falou, do Bernard estrear, né, entrar bem nesse jogo, a gente vai ver um Atlético com um alto poder de decisão e aí sim um Atlético consegue se classificar tranquilamente. Tranquilamente entre aspas, porque de fato o jogo não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas assim, com um alto poder de decisão, a chance do Atlético decidir esse jogo no tempo normal, ela existe, ela não é irrelevante. É claro, tem tudo aquilo que a gente gosta de um jogo de Copa, um jogo pegado, tem, enfim, diversos tabus, diversas místicas que envolvem esse tipo de jogo. E fatores, mas, né, Popó? Mas eu acho que bola, futebol mesmo, se os jogadores do Atlético estiverem num bom momento de poder de decisão, cara, não tem como eu não consigo não ver o Atlético como favorito para esse duelo. E se o Bernard não estiver bem, o Milito não pode deixar acontecer o que aconteceu contra o São Paulo aqui na Copa do Brasil. O Bernard ficou muito tempo em campo, sendo improdutivo. Isso faz muita diferença. Agora, beleza, a gente já falou a respeito do Fux, do próprio Fausto Vera, mas o principal são os principais jogadores. Hoje o Hulk tem que fazer um grande jogo. O Paulinho, que para mim é muito bom jogador. Mas desculpa, no jogo de Copa hoje, se o Paulinho sair na cara do Fábio, ele tem que guardar. Porque esse tipo de jogo, você tem que fazer quase a perfeição. Vai fazer falta, muito provavelmente, se ele... Repito, acho o Paulinho um grande jogador, em aspecto tático, técnico, mas hoje ele não pode se permitir. O Scarpa vai ter que fazer escolhas melhores, vai ter que... encontrar, e eles vão precisar, o Arana também, o Atlético precisa muito, mas muito hoje, do seu quarteto principal, além, é claro, de todo o funcionamento, sendo que, como equipe. Só antes do Thiago falar, dizer o seguinte, eu acho que o torcedor tem que ter consciência
que o Atlético pode fazer o seu placar, o seu resultado, do primeiro ao minuto 89 e 90. Se tentar, o Atlético tem que estar proibido de levar um gol do Fluminense hoje. Não, o Valu, em relação ao quarteto funcionar, o Atlético precisa ser muito mais organizado ofensivamente. O Atlético tem sido um time 880, à exceção do jogo contra o Red Bull Bragantino e lá atrás contra o CRB, o Atlético ou joga muito bem defensivamente ou joga muito bem ofensivamente. Ou joga muito bem defensivamente ou joga muito bem defensivamente. E quando ele faz isso, o outro setor fica desguarnecido, seja o ataque, seja a defesa. No jogo de ida contra o Fluminense, não fosse o Hulk, o Atlético não teria jogada. O Bernard não jogou nada, Scarpa não jogou nada, Paulinho não jogou nada. E aí eu já falei isso milhões de vezes. Se o Scarpa não tá jogando nada, o Paulinho, o Hulk e o Bernard estão jogando, a culpa é do Scarpa. Só o Hulk jogando, a culpa é do coletivo. E o coletivo influi no banco de reservas. Ele tá no banco de reservas, é o treinador. O treinador precisa fazer com que esse Atlético hoje seja organizado ofensivamente. Porque só o Hulk jogar bola do ponto de vista ofensivo não adianta. Mas mesmo com escolhas igual aqui gerou aquela discussão que é normal do jogo, Thiago, onde o Hulk poderia ter passado a bola, eu tô com você. O Hulk foi o principal expoente e o Milito precisa de resolver. Tá, mas assim, é porque tem a questão da parte que eu acho que é do técnico e também das escolhas. Não, é claro hoje, que os jogadores, elas duas precisam de se encontrar. É claro que os jogadores têm responsabilidade. O técnico tem que desenhar o melhor plano e os jogadores precisam de tomar a melhor decisão. Um Atlético que não consegue criar uma oportunidade durante 90 minutos contra o Fluminense. Sem dúvida, foi muito A gente ruim. não pode colocar somente na conta de tomar a decisão dos atletas. Eu nem estou colocando. Mas tem mais a ver com o Milito do que propriamente com os caras dentro de campo. Porque é o seguinte, o Milito foi para lá para fazer exatamente o que fez com o São Paulo nos dois jogos. Estava muito claro. Estava muito claro. Tudo bem. Hoje tem que ia virar uma chegar chave. vivo no jogo de volta. Tomou 1-0. E eu tô vendo, cara, eu tô vendo muitos atletas. Claro, é Libertadores, atual campeão da Libertadores. Esquece o Fluminense do Campeonato Brasileiro, é outra história. Né? Porque se olharmos para o torneio, você imaginava que num cruzamento do Fortaleza, que está muito bem no Campeonato Brasileiro com o Corinthians, que é a zona de rebaixamento, o Corinthians faria 5 gols no Fortaleza sem sofrer sequer um gol, da forma que foi desclassificado, vergonhosamente para o Corinthians, vergonhosamente. Tomou 5 gols em 2 jogos. Então, se o Atlético tivesse feito o primeiro jogo em casa, vencido por 1-0, aí muita gente estaria aqui dizendo assim, foi pouco. Foi muito pouco, tá foda, muito pouco, muito pouco. Cara, peraí. Eu falei aqui, já falei 200 vezes. 13, 14, fugiu da memória? 2-0 Corinthians, 1-0 aqui, 4-1. 2-0 Flamengo lá, 1-0 aqui, 4-1. 2-0 pro Newell's lá, 2-0 pro Olímpia lá. Então, pera lá. Tem de volta aqui um estádio que é do Galo, um time que é muito bom, sabe? Tem toda a atmosfera. Tem 100 minutos para jogar, para tentar vencer. O primeiro é vencer o adversário. Depois é tentar vencer por 2 gols de diferença. Então, pera lá. E se for para encher o saco no estádio, fica em casa. Se for para vaiar com 15 minutos, fica em casa. Ou todo mundo se entrega ao projeto, velho, ou então num caminho, porque ninguém faz sucesso sozinho, não. Não adianta jogador tentar se matar dentro de campo, o Milito tentar formatar a equipe da melhor maneira possível, na arquibancada com 5 minutos. Bernard erra um passo, ou o velho erra um passo, Você é sommelier de torcida agora, irmão? Não, sommelier de torcida não, irmão, porque tem que ser assim. Deixa os caras porque a gente acha do quiserem. cacete quando as outras torcidas se Torcedor envolvem. Como a do torce do jeito Corinthians que lá quiser. com o Corinthians, mas aqui tem que ser diferente, não tem não. Ou todo mundo vai junto, Deixa ou então o não enche o torcedor saco. torcer, irmão. E você também. Não Torcedor me atrapalha, tem que torcer do porque jeito que agora eu quiser. vou falar de KTO. Pra Arena ou vamos pro intervalo, André? Célio Camilo? Então, Célio Camilo, ele tá de volta. Aliás, Célio Camilo, aproveitando aqui, você manda muito bem, você é um grande repórter e você conta história muito bem e eu sou seu fã e espero que seus pais estejam assistindo aqui com orgulho imenso do trabalho que você faz. Está direto da Arena MRV, porque já tem torcedor lá, a turma mal almoçou, já tá indo pro estádio, Célio. HG, estou aqui de volta. Primeiramente, muito obrigado pelas suas palavras. É extremamente recíproco, porque eu também sou o seu fã. Agora, HG, eu disse para você que já tinha torcedores que separaram um dia hoje completamente para se dedicar a esse jogo, né? Eu estou aqui com meu amigo, seu nome? Marcos. Marcos? Pedro. Vocês são da onde? Nova Lima. Nova Lima, olha que cidade bonita, é a minha cidade também. Bom, vocês chegaram aqui por volta de 11 e pouco, ou seja, separaram o dia inteiro, porque estão confiantes no jogo de hoje? Sim, confiante demais, expectativa pro time virar o jogo e rumo à semifinal para dar um passo na glória eterna. Se tivesse que arriscar um placar, o que você acha de hoje?
Ah, eu acho 1-0 e o Galo decide nos pênaltis. Bom, hoje Hulk e Paulinho vão estar no ataque, né? O Hulk já fez 16 gols nessa temporada, o Paulinho já fez 15. Acha que os dois, mais uma vez, vão mandar bem aqui na Arena hoje? Vai. Agora a gente estava comentando um detalhe também, né, HG, sobre não jogando o Saravia, né, na lateral direita. Vocês acham que o Milito deve permanecer com 3 zagueiros ou talvez o Mariano, ou pensam até em um outro jogador para fazer essa função? Não, eu preferi o Mariano. Mariano, para você? Também o Mariano. Bom, HG, então aqui a torcida tem preferido o Mariano como titular. Mariano que já teve passagem pelo Fluminense, né? Inclusive. Agora o detalhe que eles estão aqui também, HG, porque eles fazem parte daquele mosaico. Sabe aquele mosaico bonito que a torcida atleticana faz nesses jogos importantes? Eles estão aqui para auxiliar, para ajudar nessa montagem. O portão vai se abrir agora às 13 horas, né? O portão vai se abrir, então eles vão entrar e eles vão montar o mosaico. Já dá pra falar o que vai ter no mosaico? Ainda não. Não pode contar nem um pouquinho, uma breve aqui na TV Band? Ah, vai ser um mosaico lindo, vai ser guerra hoje. Ah, e HG, isso, tentei tirar deles aqui, não teve como, não teve jeito, já tem outros atleticanos ali entrando, mas é isso, a torcida tá bastante confiante que hoje o Galão da Massa vai conseguir reverter esse jogo contra o Fluminense. Com você, HG. Obrigado, Célio Camilo. Obrigado também a participação aí dos torcedores que já estão na Arena MRV. O portão, afinal de contas, abre às 13 ou às 3? O portão da Arena MRV. Deve ser às 13, né? Porque o jogo é 19. A entrada no estádio é a partir das 5, mas na esplanada é mais cedo. Ah, abre o portão. É porque abre o portão da esplanada liberada. É, pro povo também começar, tem a galera sabe? que vai montar o mosaico, né? Tomar uma ecobia? Tem que tomar uma ecobizinha antes ali pra dar um grauzinho, né não? Dar um grauzinho. Eu tô pensando, hoje eu tenho que tomar uma ecobia. Não, hoje eu tenho que trabalhar. Sabe o que a dona Lúcia tá fazendo lá em casa pra mim? Pescoço de peru. Adoro, velho. Aí já peguei minhas lager. Que a lager da garrafa verdinha da Ecobia é disparada melhor do Brasil hoje. Pode fazer o teste cego aí, pode fazer. Pega aí, coloca essas outras verdinhas que você compra aí, que você nossa, essa aqui é... A lager da Ecobia é disparada, dá de 1000 nessas outras que você toma aí. Aí, pescoço de peru, lagerzinho, ninguém segura, irmão. Ah, eu vou sair daqui hoje com cor só, 356. Casa da HG, pescoço de peru e quarta, Ecobia. ó, quartinha no corcinha, pé lá embaixo. Quanto tempo aí, Andrezão? Então vamos lá, vamos pro YouTube. Lá a gente fica 10 minutinhos.